Eu vou abrir agora para perguntas, comentários. Se alguém quiser, fica à disposição o microfone, pode fazer a pergunta, ou então via, né, a parte escrita, caso alguém não se sinta à vontade também pegar o microfone. No chat, eu acho que ainda não tem nenhuma pergunta, né? Mas fica aberto, então, para questionamentos, para perguntas, dúvidas, comentários. Alguém? Você quer falar no microfone? Você quer vir aqui? Fique à vontade. Só por favor, eu peço para falar o nome, a instituição que representa, e aí a pergunta, o comentário, por favor. Só o microfone, só. Boa tarde, eu sou a Márcia da CFB. Não foi? Boa tarde. Pegou? Deu? Só um minutinho. A gente consegue botar o microfone. Me ouvem agora? Bom, então eu sou a Márcia da CFB, da CEMIL, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer e parabenizar a Prefeitura de Suzano, o laboratório do COAPA da FAUSP, né, pela parceria, pelo apoio na realização, então, desse evento. Parabenizar também todos os palestrantes, né? Acho que a gente teve aqui um compartilhamento de experiências muito importante para a gente pensar um pouco, né, o que é possível fazer nessas áreas de proteção ambiental, de proteção comerciais. E, assim, queria também perguntar, né, para o pessoal do ERIC, né, da Prefeitura de Suzano, além do Mirante do SESC, né, se tem algum outro daqueles projetos que já tem algum andamento um pouquinho mais avançado, né, que já está um pouquinho também mais aí na linha aí de conseguir, né, alguma implantação. E também para o pessoal da FAO fez a apresentação para comentar um pouquinho sobre a convergência, né, das propostas com o que a Prefeitura já tem também de plano. A maior parte do que a gente planejou ainda não está em implementação. A gente chegou a fazer um planejamento que está, por enquanto, em hold ali também do plano de arborização urbana. Mas a maior parte das coisas ainda está em etapa embrionária, conversas, etc. e tal. O que está andando mesmo, que já, acho que se não me engano, já saiu o decreto de utilidade pública, é o Mirante do SESC. Então, eu acho que, como o Eric falou, das nossas propostas tem algumas similaridades com o que ele propôs logo em seguida. Deve estar em encaminhamento algumas dessas propostas e eu acho que o Suzano está bem avançado assim, na discussão. Eu estava até comentando com a Alexia sobre isso, em relação ao que você apresentou, também o que o secretário tinha comentado inicialmente, e eu acho que é isso. Não sei se responde essa pergunta. Só complementando, pelo que a gente pode perceber da apresentação e um pouco do que a gente levantou, a gente percebe que há realmente essas confluências, por exemplo, quando ele citou a proposta de corredores ecológicos, e é legal porque na parte dele seria um trabalho mais minucioso, de encontrar alguns pontos, então aí eu acredito que dá para fazer uma convergência mesmo, tipo, de pontos de ação mesmo, para pensar nas propostas mais gerais. Bom, primeiro eu gostaria de congratular a gestão pela iniciativa que nós vemos aqui no caso de Suzano, que é a construção de uma racionalidade para a gestão do território. O grande desafio que nós temos na região metropolitana e nas cidades é a concentração urbana. A gente vê que aqui Suzano, desde 2010 até 12 anos, ele aumentou 68 mil pessoas.
70 mil. Então, essas pessoas novas que vêm não conhecem o território, não conhecem as divisas, não sabem onde está especificamente. Isso acontece em todo lado. Embora, às vezes, nós que estamos na ponta, e eu estou lá na CFB como assistente, contribuí para a articulação das normas do GFI, dos grupos de fiscalização, que estavam presentes há mais de 12 anos, eu creio. A legislação estava previsto, mas todo mundo esperasse que alguém concretizava. Como São Paulo, antes de ter as leis, fez um convênio que chama Operação Integrada de Defesa das Águas, eu sempre digo, a fiscalização integrada nos planos é muito importante, é necessário, mas não é suficiente para resolver essas questões que foram colocadas. E isso que colocou a colega aí de Campinas, o trabalho de sempre explicando em todas as instâncias da saúde, da educação, para que essa realidade imaginada, em base à realidade, se construa, porque isso é que faz a nossa espécie. Como coopera? Tem que acreditar em algo. Tem que ter lideranças. Senão, não tem cooperação. Senão, caímos na força do quem tem mais poder de fogo e na violência. É o que está acontecendo em muitas áreas urbanas, que é um grande desafio. Então, acho que aqui estamos praticamente dentro de servidores públicos, que são os formuladores, os fazedores, de formular as ideias, mas essas ideias, se não tem o apoio, como até em uma empresa da alta direção, como a gente vê que tem aqui em Suzano, não acontece. Na cidade de São Paulo, nós vemos um grande desafio lá, realmente. O colega da Secretaria do Verde, que eu tenho experiência lá e aqui no Estado, sei que tem excelentes servidores que trabalham, mas são atropelados pelo imediatismo, porque cada gestão tem 4, 5 anos, fica um ano para tomar conhecimento, depois é 1 ano e meio, 2 de gestão, e aí prepara-se, porque os grupos pressionam para que se renove a mesma gestão. Então, esse é o grande desafio, realmente. Então, eu acho que nós temos que nos congratular todo por esse esforço de criação de uma visão do território que é imprescindível para a sobrevivência da nossa espécie. O colega citava ali o Caulim, que a gente conhece muito bem, os colegas da FAO também conhecem, agora estão fazendo uma muralha ao redor dele, em vez de resgatar, estão canalizando sem licença nenhuma, sem prévia discussão nenhuma. Então, é o principal córrego de Parelheiros do sul da cidade que leva à represa Guarapiranga. Citou também o ex-regata Tietê. Pô, uma vergonha. Tudo descentralizado, porque a Secretaria do Verde do município, em 2017, e do Estado, foi lá para desfazer. Mas já chegou lá, tinha uma liminar da Justiça para não fazer nada. E depois autorizar a instalar água naquela situação. Hoje são 1.500 construções, e não é gente que necessita habitação. Esse tema há que discutir. Não pode resolver a habitação em cima do seu olho d'água. Tem outros lugares que tem para resolver o problema da habitação, não nas áreas de mananciais. Essa discussão tem que desfazer. A habitação não pode estar ligada à solução dos mananciais, que é mais longo prazo. A habitação é imediato e é um problema também imediato, mas não pode ser confundido com resolver em cima dos mananciais. Essa é uma discussão importante. Então, nós temos aqui servidores ativos, muito importante que isso tenha, e há que aumentar essa rede, porque para ser escutado na sociedade, mínimo 30% da sociedade tem que estar entendendo do que se está falando. E quem conduz a sociedade é menos de 5%, a favor e contra. E o resto se acomoda, se consegue convencer essa realidade imaginada. Então, acho que estamos indo, a gente às vezes vinha conversando no carro de muita desesperança, mas a gente chega aqui e tem esperança, porque tem muita gente que vai somando nessa linha. Então, vamos adiante. Algum comentário? Boa tarde, sou a Alexia, da FAUSP. Eu queria fazer uma pergunta para Eliane, tá certo? Eliane, perdão. Você havia comentado sobre a plataforma GEO Suzano, se eu não me engano. A gente, durante o processo de levantamento dos dados de Suzano, a gente chegou a acessar a plataforma, porém a gente encontrou uma certa dificuldade de conseguir manipular os dados, tanto dentro da plataforma, e a gente também usa o GIS, né?
no laboratório. Então, a gente queria saber, assim, desculpa se foi um pouco de inocência minha, não consegui mexer direito lá. Então, se tem essa possibilidade, eu acho que eu entrei em contato com a prefeitura, a Secretaria de Planejamento, mas a gente não conseguiu muito dar prosseguimento no acesso de dados, né? Então, como funcionaria isso? E também uma opinião sua, assim, por exemplo, você chegou a citar a automatização da emissão de certificados, né? Para algum... isso. E aí eu queria saber o que você acha, se é possível, por exemplo, usar esse sistema para trabalhar em relação ao controle dos núcleos de pressão, se é possível automatizar esse processo para que se possa ter um controle, assim, mais geral, principalmente nas áreas de proteção. Bom, primeiro, sobre a plataforma, a gente está avançando nesse sentido, né? Você viu que a gente é uma plataforma bastante recente, a gente conseguiu implantar ela em 2021, e de fato, não sei se você está falando de manipulação, em termos de você poder fazer o download das informações para poder manipular ela fora do sistema, né? Porque o sistema é um web mapping, você pode ligar, desligar a camada e etc. Então, de fato, você não consegue hoje fazer esse download. Em agosto, certo, Márcio? Em agosto, no evento que a gente vai fazer, a gente vai lançar um portal de dados aliado à plataforma em que a gente vai conseguir disponibilizar essas informações para download. Então, de fato, hoje o que a gente tem disponível é o acesso à informação, que você pode ligar, desligar a camada, clicar e obter a informação daquela feature, daquela geometria que você está consultando, porém você realmente não consegue fazer o download. É uma limitação que a gente tem na plataforma que a gente usa, que é a publicação na plataforma ArcGIS, e ela tem essa limitação. Então, a gente está trabalhando numa alternativa a isso, que é um portal de dados, onde, além da plataforma, a gente vai ter lá uma lista de camadas, etc., que você pode fazer o download. Isso é uma questão. A outra questão que você falou sobre a questão da automatização, esses núcleos de pressão são, na verdade, as áreas de fiscalização do GFI e outras áreas que a gente já tem disponível também dentro da Secretaria, que são os conhecidos áreas de ocupação irregular, etc., né, que chegam à nossa informação que está acontecendo, e etc. Então, a gente tem internamente, aí essa informação não é disponibilizada, né, porque é uma informação muito sensível, a gente tem internamente uma própria aplicação nossa, em que a gente faz o controle, a gente faz a visualização dessas informações, sempre que há um dado novo da Secretaria de Meio Ambiente, a gente coloca, sempre que a gente tem alguma informação nova, a gente coloca, e a gente compartilha esses dados internamente à Prefeitura, né? Então, é uma ferramenta para nós de fazer o controle, de fazer a fiscalização. A gente não divulga isso, né? A gente não coloca para acesso público, por ser uma informação sensível, até porque, em alguns casos, a gente não quer que a pessoa fique sabendo que a gente já saiba, porque vai ter uma fiscalização e etc. Né? Então, acho que é uma informação para nós bastante sensível, isso não é disponibilizado abertamente a todo mundo. Né? E existe, do ponto de vista técnico, algumas alternativas de sistemas que fazem a sobreposição automática de imagens e automaticamente verificam se houve alguma transformação de ocupação. Né? A gente já chegou a verificar a possibilidade de utilizar essa ferramenta, né? Mas para que a gente tenha uma eficácia dessa ferramenta, a gente precisa da fiscalização. Não adianta nada eu ir lá ver que na imagem mudou e não ter alguém que vá lá fazer a autuação e fazer a fiscalização. Então, a gente está investindo primeiro na estruturação dessa fiscalização, né, que também é uma coisa nova, o GFI e etc., para depois a gente vir com esse tipo de outras ferramentas, né? A gente já chegou até a fazer valoração de quanto custaria ter esse sistema e tal, mas optamos neste momento investir em outras frentes, que é estruturar a nossa fiscalização, estruturar a secretaria, e assim, acho que as próximas etapas seria algo importante a se ter. Existe essa opção, tecnicamente é possível se fazer. Não sei se respondi a sua questão. Obrigada. Pessoal, só para não alongar muito o tempo também, que a gente está com o tempo meio apertado, para a gente ter um encerramento agora 12:30, para a gente também ter uma visita, né, no período da tarde, já tem de todo mundo almoçar e tudo mais, eu vou pedir, se caso alguém tiver algum questionamento, algum comentário ainda,
manda para a gente, né, via WhatsApp, enfim, para todo mundo ter um contato, ou então faz por escrito, depois a gente faz a resposta, né, para cada um. Eu vou pedir ao professor Eugênio Queiroga, então, para fazer o encerramento. Vou dar só um recadinho, para quem for fazer a visita na Pedra do Elefante, a gente vai disponibilizar um ônibus, vai sair daqui em torno de 1h30, em frente ao SASP, aqui esse prédio. Tem alguns restaurantes aqui também no entorno, então, caso alguém queira almoçar aqui por perto também, mas então, quem quiser fazer essa visita, 1h30, vai ter o ônibus aqui, tá bom? Professor Eugênio, por favor. Acho que não precisa. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito as palestras de hoje pela manhã. Foram todas de excelente nível, instigam a nossa reflexão sobre alternativas para proteção dos mananciais, como disse o nosso querido Walter, também nos estimulam a pensar numa perspectiva sempre otimista, porque sem otimismo não faz sentido sequer a ideia de planejar, e lembrando dos desafios, que não são pequenos, mas que em cada local apresentam suas especificidades e também as potências de cada local, né? A última fala agora da doutora Ângela mostra uma capacidade de articulação de questões metropolitanas de uma metrópole, aspas, bem mais jovem do que, pelo menos no âmbito institucional e físico também, do que a região metropolitana de São Paulo, cujas características são bem diferentes das nossas, mas estão sendo capazes de articular, de fato, uma proposta metropolitana, né? A região metropolitana de São Paulo tem uma série de, eu chamaria de subarticulações setoriais, e, sem dúvida, a questão ambiental é uma questão de natureza, no mínimo, metropolitana, para não dizer macro-metropolitana. Parte da água que a gente bebe aqui em Suzano é capaz de estar vindo da bacia PCJ lá de Campinas. Então, mesmo metrópoles distintas têm em comum a necessidade da gestão hídrica, a necessidade comum, e que a gente possa, né, a partir dessa primeira oficina Suzano, contando com essa troca de experiências, levar tanto para as municipalidades quanto para as universidades um pouco mais de saber compartilhado, né? É na dimensão do compartilhamento que a gente consegue construir um saber novo, um saber revisitando temas, né? Nossa, eu olho alguns aqui, sei que o que eu estou falando já faz algumas décadas que tem sido dito, mas eu acho que as experiências são novas, né? Também olhando para alguns colegas mais jovens aqui que estão trazendo esse tema com um frescor muito importante também. Então, agora eu acho que a gente pode almoçar e acho que o clima vai dar para pelo menos ver a pedra do elefante, né? Vamos ver se a gente consegue ver a pedra, já vai ser muito legal. Muito obrigado.